Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adriele Santos Mota, sou técnica em automação industrial pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Ceará, certo? Também sou estudante de engenharia de controle e automação, também pela mesma instituição, certo? E agora irei apresentar esse curso de manutenção de sanduicheira e grill, né? Bem com a finalidade de que vocês possam aprender a fazer a transformação da tensão 110 para a tensão 220, certo? Continuando, assuntos abordados: manutenção de eletrodoméstico, sanduicheira e grill, noções de eletricidade básica, né, para entender o porquê que isso acontece, ferramentas para manuseio da manutenção e dicas e aprendizados sobre o assunto, certo? Então, tudo isso será falado ao decorrer deste curso. Dando continuidade, falando um pouco sobre eletricidade básica, certo? Temos a corrente elétrica, a tensão, a resistência e a potência, né? Então, o que é? O que é uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica, ela é um movimento de cargas elétricas, como elétrons, certo? Que acontece no interior de diferentes materiais, em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico, que é a tensão elétrica, né? Então, todo toda vez que é aplicada uma tensão elétrica, certo? Surge também a corrente elétrica, certo? E o que é uma tensão elétrica, né? A tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, temos aí um ponto qualquer. E então, a tensão elétrica ela surge dessa diferença de potencial. Por que isso? Porque se temos o mesmo ponto com a mesma tensão, não vai haver uma diferença de potencial, né? Logo, a tensão será zero, porque eles estão no mesmo ponto, né? Então, para que haja uma diferença de potencial, tem que se medir em dois pontos diferentes, certo? Senão, não tem como medir no voltímetro, né? Que é um instrumento de medição. E também, falando sobre o instrumento de medição de corrente, é o amperímetro, certo? Então, mas para se medir uma corrente em um determinado circuito, você tem que colocar o equipamento em série com o circuito. Uma ponteira do equipamento numa parte do circuito e a outra ponteira do equipamento na outra parte do circuito. Tipo como se o amperímetro ele fizesse uma ligação, entendeu? Entre o circuito. E o que é uma resistência, né? Resistência, a palavra já diz, resistência. A resistência elétrica é a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência, maior vai ser a dificuldade da corrente elétrica passar, certo? Então, se a resistência, temos na lei de Ohm que se a resistência é infinitamente muito alta, então a corrente elétrica ela não vai passar por lá. Logo, esta parte onde a resistência é muito alta vira um curto-circuito, ou seja, um circuito aberto. Por quê? Por que vira um circuito aberto? Porque a resistência ela não vai passar por ali, ou seja, ela não vai circular, é igual um circuito aberto. A corrente ela não vai passar, porque o circuito vai estar aberto, né? E o que é uma potência, né? A potência elétrica é a grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo, certo? E temos as fórmulas, né? Segundo a lei de Ohm, corrente é igual a potência sobre a tensão, certo? A corrente também pode ser tensão sobre resistência, certo? E podemos perceber que a resistência, fazendo, né, mudando apenas de ordem, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, percebemos que quanto maior a resistência, maior será a tensão.
porque são grandezas diretamente proporcionais, certo? E é desde aí, desse princípio, que a gente vai conseguir entender por que na transformação, mudando a ligação, fica de 110 para 220. Porque na medida que a resistência aumenta, a tensão também aumenta. Dando continuidade, aqui é um exemplo de como a medição com o instrumento amperímetro deve ser feita em um circuito. Ele deve ser colocado em série com o circuito, para que não haja nenhum erro, né? Ou seja, deve ser colocado aí uma ponteira em uma parte do circuito e a outra ponteira na outra parte do circuito, né? Tipo, fazendo esta ligação. Aí eu sei qual é a corrente elétrica desse circuito. Dando continuidade, agora a demonstração da medição com voltímetro, né? Sistema de instrumento de medição que serve para medir a tensão elétrica, né? Então você percebe que ele é colocado em paralelo com o circuito. Sempre assim. Por quê? Porque tem que ter a referência entre o terra, né? O sinal que está recebendo, o local que está recebendo a tensão, certo? E o terra. Justamente para fazer essa diferença de potencial, porque no terra tem 0 volts, e em cima onde recebe a tensão maior. Então ele consegue fazer essa diferença entre 220, no caso, menos 0 vai dar 220. Se por um acaso, ao invés do terra tivesse 220, ele ia marcar 0. Porque ia ser 220 menos 220 e ia marcar 0. Então ele sempre tem que ter um referencial. Ou seja, sempre tem que medir a tensão para o seu referencial 0, certo? Para poder checar esta tensão de forma exata, para que não haja erros. Agora irei dar continuidade falando sobre as resistências em série, certo? Primeiramente, gostaria de dar uma observação que, segundo a lei de Ohm, no circuito em série, a corrente é a mesma que circula, certo? Porque temos apenas uma malha, não temos mais caminhos, né, para a corrente circular. Então, como temos apenas um caminho, a corrente é a mesma, certo? Porém, a tensão ela se divide. Né? Então, em cada resistência, a tensão ela se divide. Supondo que a tensão ela é 60 volts, né, aí nessa fonte. Se os dois resistores eles são iguais, vai ser 30 volts em cada resistor, certo? Então ela se divide. E percebemos também que a resistência equivalente no circuito em série é a soma das duas resistências. É bastante simples, né? Como é visto aí no exemplo. Estou dizendo que o R1 é igual a 10 ohms e o R2 é igual a 10 ohms. Então, a resistência equivalente é o dobro de uma das resistências, porque são resistências iguais, né? Então, é o dobro de uma delas. Logo, é 20 ohms. Aplicando a lei de Ohm, né? Tensão é igual a corrente vezes a resistência. Tensão é igual a 4 vezes 20. Tensão é igual a 80 volts, certo? Pois na medida em que a resistência aumenta, a tensão aumenta, né? Como foi dito anteriormente, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, irei falar sobre os circuitos em resistência em paralelo. Neste circuito, a lei de Ohm diz que em um circuito em paralelo, com resistências em paralelo, a tensão, né, que é em volts, dada em volts, é a mesma, porém a corrente se divide. Por que a corrente se divide? Porque agora a corrente não tem mais só um caminho, ela tem outros caminhos, conforme a figura, certo?
Então, vamos supor que a tensão ela é 100 volts, né? A tensão na fonte é 100 volts. Como é um circuito em paralelo, a tensão no resistor 1 é 100 volts e a tensão no resistor 2 é 100 volts. Porém, a corrente se divide, certo? Contudo, o que acontece? A lei de Ohm também diz que em um circuito em paralelo, a resistência equivalente entre dois resistores iguais é a metade de um deles. Como é dado no exemplo, o resistor 1 é 10 ohms, o resistor 2 é 10 ohms. Logo, a resistência equivalente vai ser 5 ohms. Tem um pequeno cálculo, né, que é resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela soma das duas resistências, mas pela lei, pela regra, né, a gente já tira de letra que a resistência equivalente é a metade de um dos resistores, certo? Então, você percebe que, supôs uma corrente de 4 amperes, certo? E apliquei a lei de Ohm, tensão é igual a corrente vezes a resistência, né? 4 vezes 5, tensão é igual a 20. Percebe-se que, com os mesmos valores do circuito de resistências em série, percebemos que a tensão é menor. Certo? E é este conceito que será utilizado para entender a transformação de tensão no circuito das sanduicheiras e das grills, porque é o mesmo princípio. Você percebe que quando o circuito está em série, a tensão ela aumenta, e quando o circuito está em paralelo, a tensão ela diminui, né? Então a gente utiliza esse mesmo princípio. Aqui vai uma curiosidade básica que possa ser que alguém tenha ao pegar um eletrodoméstico, né? Então, um eletrodoméstico, eu quero saber qual é a corrente de funcionamento desse eletrodoméstico, certo? Então, eu tirei a foto da sanduicheira, né? Ela tem uma tensão de 127 volts, corrente alternada, por isso esse sinalzinho aí, esse tio, e uma potência de 750 watts, né? Watts é a unidade de medida de potência. Então, aplicando a lei de Ohm, potência ou corrente é igual a potência sobre tensão, a corrente é igual a 750 dividido por 127. Então, a corrente de funcionamento